Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Bem, hoje a gente vai voltar para Salmos 55, agora no finalzinho aqui. Eu estava dando uma olhada aqui, eu bem acho que esse salmo Davi fez baseado no relacionamento dele com Aitofel, que era um conselheiro dele, fechamento dele e tal. Depois você dá uma olhada, vê aí o que tu acha e me fala. Mas vamos lá para o que interessa, que é Salmos 55, no verso 22 e 23, que diz assim: amontoem os seus problemas nos ombros do Eterno. Ele levará a sua carga e ajudará você a sair. Ele nunca permitirá que os bons caiam em desgraça. Glória a Deus por essa palavra. A gente já sabe, né? Há 2 dias atrás eu falei sobre o Salmo 55, o quanto ele estava chateado, Davi estava aborrecido, porque tinha sido vítima de uma traição e tudo mais. E eu falei sobre esse tempo de silêncio, né? Que Deus fica... parecia que ele estava reclamando com Deus. Como é que é? Você não vai agir? Você tá quieto? Eu tô falando, tô batendo, você não abre a porta. Davi estava meio pistola com Deus ali. E aí agora aqui no finalzinho, Davi tá falando, geralmente assim, Davi começa num surto psicótico, criando vários casos com Deus, aí depois ele vai, no final dos Salmos, né, parece que ele leva uns dias compondo aquilo, e aí as coisas vão acontecendo, ele vai meio que caindo na ficha e entendendo que ele tá de palhaçada, que Deus é Deus e não muda diante das nossas circunstâncias. Aí, aqui no 22 e 23, ele nos chama a atenção para o quê? Para entregar tudo aquilo que a gente não tem gerência e gestão nas mãos do Senhor, para colocar diante do Senhor as nossas tretas, aquelas que a gente causou e aquelas que a gente nem causou, todos os problemas, seja financeiro, saúde, relacionamento, pega tudo isso e amontoe, como ele bota aqui, eu amo essa versão demais, gente, amontoem tudo no Senhor. Por quê? Porque tudo que Deus almeja é que nós o reconheçamos como soberano, como o governador, como o rei das nossas vidas. Antigamente, tudo era resolvido diante do rei. Lembra aquela situação em que 2 mulheres vão diante de Salomão para falar, ela rolou em cima do filho dela, matou o garoto, foi lá, pegou o meu enquanto eu estava dormindo. Lembra disso? Elas queriam que o rei resolvesse essa treta. Então era comum naquela época, naquele cenário ali, que as pessoas levassem os problemas, né? Antes tinha o tempo dos juízes, né? Antes de ter rei, mas depois tem essa questão de levar os problemas para o rei. Lucas 18 também fala sobre isso, quando Jesus está contando a parábola do juiz Inico, que aí ele é um rei que não respeita ninguém, que não gosta de ninguém, e que a mulher fica lá toda hora, por favor, resolve meu problema. Então, era comum que as tretas, né, as pendências, fossem resolvidas com o rei daquele lugar, daquela localidade. E aí Davi está falando para a gente levar esses problemas para o rei, levar os problemas para quem pode resolver. Salomão, é maravilhosa essa passagem, né? Que Salomão dá um show de sabedoria, sendo ele o homem mais sábio da história, e Deus deu uma capacidade extraordinária a Salomão justamente porque ele pediu a Deus por isso. Mas enfim, era comum levar ao rei os problemas, as circunstâncias para que o rei resolvesse. Davi está nos orientando a fazer isso. Mas tem vários outros textos que também nos orientam a fazer isso. Hoje eu quero falar aqui com você apenas 2. Mas também quero dizer para você que existem momentos em nossas vidas que a gente realmente não vai ter gestão. Quer ver um exemplo? Morte. A própria palavra nos afirma que ninguém pode aumentar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, há momentos em que parece uma tolice você ficar nessa loucura de culto ao corpo, né? Bota um botox aqui, bota outro ali, tá com silicone aqui, faz isso, faz aquilo para se manter jovem para sempre. Mas, irmão, eu vi uma notícia um dia desses de uma corredora, atleta, tava numa corrida, numa prova de atletismo e morreu. Pois é, ela que tinha pouquíssimo percentual de gordura no corpo, que era uma atleta disciplinada, uma alimentação boa,
morreu. Também teve um outro caso do cunhado de uma amiga minha que era, eu acho que era de bike, infartou e morreu. Então, assim, isso a gente não tem gestão. Por que é, então, que a gente se preocupa tanto com isso? Devíamos nos preocupar, sim, em viver os dias que nós temos, né? A gente não sabe quantos são, da melhor maneira possível. Viver fazendo a vontade de Deus, praticando a palavra, viver fazendo bem, viver em paz com todos, como também nos orienta a palavra, mas não, a gente surta. Pandemia, você lembra da pandemia? Você lembra, né? Dos surtos psicóticos. Olha, eu falo mesmo, eu confiei totalmente nessa palavra. Eu não posso aumentar um côvado ao curso da minha vida, irmão. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, seja de Covid, seja de atropelamento, de bala perdida, aqui no Rio então, né? De bala perdida, de qualquer coisa. Eu não posso gerir isso. E por que é que eu vou deixar isso atribular meu coração? Eu vou pegar e vou levar pra onde? Diante do rei. Toma. Ah, mas aí eu tenho um compromisso, uma viagem e não pode chover. Você controla isso? Sério? Tempestade dos X-Men. Porque se controla, me ensina, né? Porque às vezes a gente programa uma praia, acorda e tá chovendo. Não controlamos tempo, estações, nós não temos controle. Na verdade, eu vou te falar que a gente não tem controle de quase nada. O que a gente pode controlar e muitas vezes não controla é a língua, né? Mas vai. Então, esse texto, né, e esse devocional chega para falar pra gente, keep calm. Tem um lugar que a gente pode levar as nossas tribulações, os nossos problemas, o nosso fardo, amontoar no Senhor. É isso que Ele deseja, que você veja Ele exatamente assim, como um rei que vai pegar todos os seus problemas. E é óbvio, né, que toda essa conversa vai nos levar direto para Mateus 11, e eu quero ler com você Jesus trazendo essa perspectiva de deixa que eu resolvo, dá em mim. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu ensino é leve. Olha que coisa linda! Jesus, a gente já sabe, né, que ele é o rei da glória, o rei das nossas vidas, e ele traz essa proposta pra gente hoje. Daqui, como diz um tio meu, joga nos meus peitos. E é isso, manda pra cá, deixa que eu resolvo. Mantenha calma, fique em paz, vocês acharão descanso. Se tem algo que o dinheiro não compra, é a paz do nosso interior. A paz da nossa mente é deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Muitas vezes os problemas, as questões, as situações são tão pesadas que a gente acaba não conseguindo fazer a gestão do que deve ser gerido por nós. O que? O nosso interior, a nossa mente, né? Filipenses 4 vai falar o que pra gente? Cuide da cabecinha. O que tem que estar aí dentro é tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor. Se isso se for alguma coisa que tenham essas características, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Caso contrário, a gestão da sua cabeça você faz, a gestão da sua língua você faz, a gestão do seu interior, das suas emoções, você também pode fazer. Agora, gerir o que está fora, as reações dos outros, as atitudes dos outros, tempo, estação, se morre, se vive, a gente não tem essa condição, e é por isso que Jesus nos apresenta essa proposta. Lá na época aqui dos discípulos, ele estava apresentando para o pessoal e está apresentando para mim e para você hoje. Descansa, me dá o problema que eu sei resolver. E aqui, eu quero ler também com você, esse texto também é maravilhoso, que é 1 Pedro 5,7. E ele tem uma continuação que não é por acaso, né? A Bíblia ela é toda intencional. Presta atenção nisso aqui. 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você entendeu? A gente foi fomos do 7 ao 9. E no texto de Mateus 11, nós fomos do 28 ao 30. Você está entendendo
qual é a consequência da ansiedade? Nós viramos presas fáceis. Para quem? Para esse cara aqui que é um rato com megafone, fingindo ser um leão. Ele ronda como? Ou seja, ele parece um leão. Ele finge bem, assusta, né? Mas ele não é páreo para o nosso rei. Então, cuidado com a ansiedade. Por quê? Essa preocupação excessiva faz de você uma presa fácil. Por quê? Lancem sobre ele toda a ansiedade. O que vem depois? Estejam alertas. Por quê? Ele está orientando isso. Preste atenção. No 7 ele está falando que você está ansioso. No 8 ele está falando que você vai deixar de estar alerta. A ansiedade vai tirar a tua atenção do que você deve estar prestando atenção. Então, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando quem devorar. E vai devorar quem? As presas fáceis, conturbadas, perturbadas, sem nenhuma visão. As pessoas que estão olhando para baixo, porque aborrecido, chateado, a gente não consegue olhar para cima. E a Bíblia nos orienta a olhar para onde? Para o alto, de onde o quê? Vem o nosso socorro. Você está entendendo? Esse devocional vem para tirar o fardo, o peso das tuas costas e colocar no lugar certo. Sabe onde? Nas mãos do Senhor. Então, para hoje, eu quero muito que você entenda que nós temos um lugar de descanso. Leve para o Senhor em oração. A oração, ela vai fazer com que você reconheça que precisa de descanso, levando suas preocupações para Ele e pedindo o quê? Alívio. É essa troca de fardo que vai fazer com que você consiga dormir à noite, com que você esteja alerta, vigilante para não ser uma presa fácil para o inimigo. Também quero muito que você entenda que aceitar o jugo de Jesus significa não caminhar sozinho, reconhecer que sozinhos a gente não tem, não pode, não sabe, e levar isso para eles, nossas preocupações, nossas ansiedades, os nossos problemas, faz com que a gente aprenda com Ele, a viver como Ele, confiando no Pai. E por último, mais ou menos importante, trocar de fardo com Jesus não significa que os problemas serão resolvidos num passe de mágica, mas significa sim que você vai passar a ter paz para resolver tudo com leveza. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Senhor, para que a gente aprenda a viver melhor nessa terra. Muito obrigado por se colocar disponível para trocar de fardo conosco, Jesus. Nós não temos condições de carregar o peso das nossas vidas, do nosso cotidiano, sozinhos. Mas muitas vezes nos apegamos a esses problemas, Senhor, e acreditamos que não há solução. Até hoje não houve nenhum problema que entregue em Tuas mãos não foi solucionado. Que essa verdade marque o nosso dia, no dia de hoje, marque o nosso coração e a nossa mente. No nome de Jesus eu entrego tudo que temos e somos diante de Ti, peço o Teu auxílio para que a gente viva melhor, com paz, para resolver tudo aquilo que nos é outorgado, tudo aquilo que a gente precisa resolver, que a gente pode resolver, que nós possamos ter paz para fazê-lo. E o que a gente não consegue, que a gente tenha o desapego e a tranquilidade de entregar em Tuas mãos. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Livra-nos do mal e esteja perto, nós precisamos de Ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente está aqui para dizer sim de novo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!